Olá, agora no terceiro vídeo a gente começa falando sobre a aprendizagem de línguas em comunidade. Bem, toda aprendizagem de língua, de alguma forma, ele acontece em alguma comunidade, formal ou informal. A escola, por exemplo, é uma comunidade formal no qual os indivíduos devem participar. Mas as comunidades informais do nosso cotidiano, família, bairro, grupo de amigos ou algum grupo de interesse que eu tenha, são muito importantes no processo de aprendizagem de língua. Por quê? Por possuir uma área comum e de interesse, os indivíduos desse grupo começam a desenvolver uma sintaxe própria, vocabulário próprio, um processo de autorreferência e de construção de sentidos, né? Eles começam a realizar ações conjuntas, tanto online como offline, que começam também a construir esses laços, sejam eles de linguagem, ou de prática, ou afetivos. Eles realizam também atividades de forma conjunta, e essas atividades, muitas vezes, elas acontecem no bojo da construção dessa linguagem que é aprendida no processo de fazer parte do grupo. E eles possuem laços de afinidade e ideais compartilhados exatamente por causa dessa prática conjunta. Um exemplo, eu acho que todo mundo conhece, basicamente, são as comunidades de fãs, por exemplo, que produzem fanfictions, que reproduzem muitas vezes nas suas comunidades de fãs a realidade parcial dos seriados e das coisas que a gente vê por aí pela mídia, né? No slide especificamente de vocês veem ali o bairro paulistano da Vila Zelina, que ele é de base lituana, e ali tem um exemplo de pessoas que, para manter viva as tradições, as suas origens, eles mantêm ali com um contato virtual e presencial, construindo juntos ações que visam a manutenção desse conhecimento. O folclore também é um grande exemplo disso, as comunidades, por exemplo, de maracatu, as comunidades de música popular, das festas populares, elas constituem essas comunidades de prática também, né? É importante a gente parar para pensar que essas comunidades de práticas, elas são ações que levam à construção de conhecimentos e que esses conhecimentos necessariamente são compartilhados para a manutenção da existência dessa própria comunidade. Só que eles não são estanques, eles são ressignificados a cada momento, a cada geração, eles são ressignificados por cada participante dentro de seus contextos específicos, né? E de forma conjunta também, né? Ou seja, a ressignificação individual, ela significa uma ressignificação também do grupo, porque ela contribui para esse todo, né? Então, quer dizer, existe uma utopia bastante importante do potencial democrático das mídias digitais pela possibilidade que ela tem de unir indivíduos com o mesmo interesse que estão ali em situação de diáspora, separados, né? Tanto no nível da tradição, como no cunho político. O exemplo poderia ser a Primavera Árabe, as manifestações de 2013 no Brasil, são ali exemplos desse potencial democrático, onde pessoas com o mesmo interesse, mas separadas geograficamente, podem se juntar pelas mídias digitais e ali criar uma ação conjunta que pode refletir em alguma prática social no mundo, né? O interessante é que esse processo utópico ele varia de acordo com a quantidade de interações que a gente tem, ou seja, indivíduos interagem diferentemente nas diferentes mídias, e apesar de todos nós potencialmente podermos falar a mesma quantidade, com a mesma autoridade dentro do processo, dentro dessas mídias, isso não acontece, né? Alguns indivíduos eles simplesmente assistem, olham isso passivamente, enquanto outros indivíduos contribuem mais para o processo de criação, né? E a natureza dessas interações também é diferente, né? Enquanto algumas pessoas propõem discussões, algumas pessoas propõem conteúdos, outras pessoas simplesmente reproduzem esses conteúdos sem nem necessariamente refletir sobre eles. Um exemplo bem interessante disso são as notícias falsas que ficam por aí rodando, né, o mundo afora, e as pessoas reproduzem esses conteúdos sem que elas tenham nenhuma perspectiva crítica do que está acontecendo, né? Quando a gente pensar nas mídias sociais e aprendizagem, a gente vai perceber que, a gente pode olhar no slide, tem ali um gráfico interessante para se olhar, é que essas mídias sociais, elas aumentam muito a velocidade desses processos interacionais, né? Elas permitem o compartilhamento mais efetivo,
elas permitem observação, essa observação ela pode ser ou não participante, ou seja, eu posso observar a mídia simplesmente de forma passiva, eu posso observar a mídia agindo no mundo ou sobre ela. As comunidades, ela propicia a formação mais rápida de comunidades, tanto que dividem o mesmo discurso como que dividem a mesma prática, só que ela também permite a dissolução mais rápida dessas mesmas comunidades, né? Ou seja, alguns laços, eles podem se dissolver, né? E, de uma certa forma, essas mídias digitais, elas permitem uma preservação de mim, da minha face como indivíduo, que o que está lá aparecendo é um avatar, é uma fotografia, né? Uma representação do Rodrigo, não é necessariamente o Rodrigo em carne e osso, né? Como estaria acontecendo numa comunidade não virtual, né? Bem, tem uma referência aqui para vocês, para a gente dar uma olhada mais futuramente, que é esse artigo Redes Sociais e Aprendizagem no Ensino Superior, perspectiva dos alunos sobre o uso do Facebook em uma disciplina de língua inglesa, que ela discute exatamente isso, né? O uso de uma mídia social em uma aula de um curso de língua inglesa e quais são as implicações e consequências disso, né? Bem, uma prática muito comum, né, muito real, são as relações das práticas via mensageiros instantâneos, comunicadores instantâneos, né? Como, por exemplo, não só aqueles softwares como o WhatsApp, mas também softwares mais antigos como Skype e outras mídias que já não existem mais, como Microsoft Messenger. Eles permitem que os indivíduos interajam ao vivo, façam prática da sua língua. Né? No slide que a gente tem aí disponível, a gente tem um exemplo do projeto Speak in Exchange, né, que é desenvolvido por uma escola de idiomas do Brasil e a Weasel Park Retirement Community de Chicago, né, onde idosos falam com inglês com estudantes brasileiros, ajudam nesse processo de prática. Existem projetos institucionalizados sobre isso, como o projeto Teleitando na Unesp, né, lá com a professora Solange Aranha e com o professor João Teles, onde esse processo é institucionalmente criado. Estudantes de português dos Estados Unidos trabalham com estudantes de inglês brasileiros, fazendo essa troca, esse processo de prática, por exemplo, né? É importante a gente sempre ter em mente que o letramento tecnológico, ele leva e ele gera a criações de identidades, tá certo ou não? Ou seja, a prática, não é isso não, de determinadas social em determinadas mídias leva ao desenvolvimento de determinadas habilidades, né? Seja da escrita, seja do uso de outros processos significativos como imagem, vídeo e áudio. Não é isso não, ou seja, a gente fala letramento no plural porque se a gente for pensar na língua aplicada à mídia, cada mídia vai estar vinculada a diferentes habilidades e vai potencializar a interação entre a língua e diferentes outras linguagens, né? Por isso, né, que esses processos dentro dos determinados grupos geram identidade, né? Como se cada grupo utilizasse a mídia ao seu modo e ao participar desse grupo eu aprendo não só a língua desse grupo, mas a forma como esse grupo usa a mídia também, que difere de outros, né? Né? Por que, né, essas práticas identitárias são tão frequentes nas mídias digitais? Primeiro, porque elas são espaços livres de censura, né? Ou seja, ou pelo menos virtualmente livres de censura, né? Ou seja, você não tem nenhum tipo de regulamentação desses processos. Até existe, se você pensar que o dono de uma determinada... O Facebook tem um dono, o WhatsApp tem um dono, e eles podem banir usuários de acordo com os significados que eles ali postam. Mas dificilmente esse tipo de censura ela é de caráter oficial, né? Ou seja, você tem um espaço tecnicamente livre de discussão. Né? A preservação da face e da identidade do indivíduo é mais fácil do que no mundo não virtual, ou seja, você pode ali colocar você mesmo, ou você pode ser algo que você queira ser e se preservar, né? Esses indivíduos, por estarem em estado de diáspora, não é isso? Não, eles não poderiam estar juntos se não fosse por aquele processo. É interessante de pensar também que necessariamente esses processos digitais eles geram a relação colaborativa. Eu também gosto de dizer a colaboração e a generosidade, porque o indivíduo tem que se doar para o processo midiático para que isso possa acontecer. Ou seja, quando eu penso ali na Wikipedia, quando eu penso
em um blog coletivo, né? Eu não só estou ajudando, participando, colaborando, mas eu também estou doando meu tempo, meu espaço, meus processos intelectuais para aquilo, ou seja, eu estou sendo generoso à medida que isso acontece, né? Ah, e é interessante de pensar que essa generosidade gera um conhecimento que é coletivo, ela não é só do indivíduo, ela é de todos que participaram e de todos que assistem essa participação ou que acessam esse processo, né? Aí no box a gente tem dois artigos que a gente poderia ver. Um chama Experiência com dispositivos móveis na educação não escolar, construindo identidade por meio da tecnologia, que discute exatamente isso. E o outro são as práticas hipermodais dos fãs de Glee no Tumblr, né? Glee era um seriado que passava numa TV fechada, né? Desviar para crer, né? Uma coisa bem interessante, existem diversas comunidades dessa natureza, como existe Glee, onde indivíduos discutem nos fóruns os seus programas favoritos, e às vezes até criam novas ficções, e às vezes até pressionam a produtora para que as suas vontades sejam ouvidas, né? Bem, se a gente for observar a nossa aula, agora a gente teve alguns elementos essenciais, algumas discussões que a gente não poderia deixar de retomar. O primeiro, a gente discutiu a relação entre conteúdos formais e informais, tanto na escola como fora. A gente discutiu a nossa possibilidade de aprendizado, seja na audiência, seja na participação de produção nesse processo midiático, né? A gente discutiu como as TICs expandem a nossa memória virtual e coletiva. A gente conversou um pouco sobre esses ambientes de interação, como eles ensinam, sejam eles presenciais ou não, né? Os exemplos que a gente usou são as comunidades de prática e as mídias sociais. E, por fim, a gente discutiu o letramento tecnológico com um processo de construção de identidade. Bem, antes de acabar efetivamente, a gente vai ter uma atividade. Nessa atividade, que está ao final da introdução, a gente vai propor que vocês encontrem exemplos que estejam relacionados a conceitos de aprendizagem de TIC formal e informais, tá? E parte dessa atividade é em grupo, parte dessa atividade é individual. Né? Para esse exercício, vocês têm que se dirigir até o fórum de discussão do Moodle, lá estão as instruções, né? E para vocês poderem trabalhar e fazer essas atividades, né? Eu agradeço muito e esse é o final da nossa segunda aula.